E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edgar Lucas e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma mudança que eu tive que fazer na minha carteira, né? E eu tive que fazer mexer na minha reserva de emergência, porque aconteceu algumas coisas esses dias e eu vou precisar mexer na minha reserva de emergência. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância de ter essa reserva de emergência e contar para vocês o que que aconteceu, né, que eu tive que mexer. E como eu tô aqui documentando toda essa minha trajetória nos investimentos, acho legal trazer isso para vocês, que a gente nem sempre ganha, né? Às vezes a gente tem que mexer, às vezes a gente tem que gastar e como que isso acontece no dia a dia, então por isso que eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Então vamos lá, o que que aconteceu? O meu carro é um carrinho de 2004, é um carro antigo já, e ele tem algumas manutenções que a cada ano que passa, a gente vai aumentando o número de manutenções que a gente tem que fazer, né? Mas ainda não é a hora de eu trocar de carro, não consigo trocar de carro agora. Então, por isso que é importante fazer a manutenção para continuar rodando. E ele não que deu um problema, mas teve que fazer a manutenção nos freios, né? Eu tive que trocar fluido de freio, até deixei aqui, ó, peguei o papel, eu trouxe o orçamento do que eu gastei. E eu tive que trocar disco de freio, pastilha de freio, fluido, fazer essa manutenção de segurança, que é muito importante, né? E por conta disso, a gente vai ter que mexer na reserva de emergência. E não tendo só isso para fazer, né? A minha geladeira também queimou durante essa semana passada. Eu já tô há uma semana sem geladeira. A gente tá meio que se virando aqui. E ela queimou. E aí eu tive que comprar uma outra geladeira. E por conta disso, o valor que tá na minha carteira, que tava do último vídeo, ele vai ter um ajuste, a gente vai ter que mexer nele. Eu vou ter que fazer uma retirada. E eu queria mostrar para vocês o que que eu vou retirar e o porquê que eu escolhi algumas coisas ali para mexer na minha carteira, para você acompanhar e aí você analisa se isso faz sentido ou não e na sua visão já deixa um comentário aqui se eu estou fazendo a coisa certa ou não, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui o valor que eu tive que gastar aqui, né, para manutenção do meu carro, ó. Deixa eu ver aqui, opa, aqui, ó, eu tive que pagar esse valor de R$ 1.085, que foi o que eu gastei só no carro, mais a geladeira, que foi R$ 3.600, se eu não me engano. Então, basicamente, eu vou gastar aí uns R$ 4.800 para cobrir essas emergências, digamos assim, que apareceu durante esse mês. E agora eu quero mostrar para vocês a minha carteira, como ela está e como ela vai ficar depois dessa mudança. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha carteira, né? Atualmente a gente tem esse valor aqui investido. Essa aqui é a distribuição, né, da minha carteira, a diversificação dela, digamos assim. E agora, o que que eu vou fazer, né? Eu sempre considerei esse valor aqui como a minha reserva de emergência, né? Esse investimento de renda fixa aqui, que é um CDB, ó, que é um CDB pós-fixado ali do Banco Inter, que é a corretora que eu utilizo, e tem esses valores aqui investidos lá. E eu sempre considerei isso aqui como minha reserva de emergência. Mas recentemente eu gravei esse vídeo aqui com a Nadiele, do canal CLT Investidor, e ela me deu um conselho. Se você tem isso aqui como reserva de emergência, tira ele da sua carteira, para que você não veja, quando você precisar usar, para que você não veja o seu patrimônio diminuindo e a gente fica desmotivado. E eu achei interessante o que ela falou e como é que fala a palavra? Coincidentemente, eu acho que, acho que essa é a palavra, eu vou precisar usar e infelizmente eu vou ver aqui, né? Para mim dói ver meu patrimônio diminuindo, mas eu vou ter que fazer. Então a dica dela foi útil e eu já estou colocando em prática. Então a gente vai precisar fazer uma retirada desse valor aqui para cobrir essas despesas que apareceram, que a gente teve que pagar. E isso que eu queria mostrar para vocês. Na minha cabeça, também, eu sempre deixei como uma possibilidade de reserva de emergência as criptomoedas, que é o Bitcoin que eu tenho na minha carteira. Só que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela tá com uma desvalorização aqui de 18%. Se a gente olhar no último vídeo, eu tava com uma variação positiva. Tava tudo positivo na minha carteira. Agora eu tô com essa variação negativa de 18%, que ela é muito grande, e considerando a percentual de criptomoeda na minha carteira, né? Então a gente sofre aqui bastante com as variações da criptomoeda, mas eu sei que isso aqui é normal de acontecer. Então eu não me preocupo tanto. A gente vê aqui que, poxa, é ruim ver desvalorizando, com certeza, aqui eu já tô perdendo bastante, mas eu sei que o Bitcoin é volátil, então isso aqui vai acontecer diversas vezes durante esse ano.
Eu tava pensando em vender os criptomoedas para cobrir essa despesa, porque esse dinheiro aqui que tá como renda fixa, que é a minha reserva de emergência, ele já está investido há muito mais tempo. E tempo é um fator determinante na questão dos juros compostos. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, mais juros ele rende e melhor é. Então, o Warren Buffett faz uma reflexão sobre isso, o Luiz Barsi também fala sobre isso. Então, eu pensei que quando eu precisei gastar esse dinheiro, eu falei, não vou gastar aquele da renda fixa, vou vender minhas criptomoedas. Mas aí, como agora a desvalorização está muito alta, eu não vou, né, fazer essa loucura de vender com perda, porque não faz sentido nenhum. Então, a gente, infelizmente, vai ter que fazer essa retirada aqui dessa parte da minha carteira da renda fixa. Então, é isso, porque a gente está aqui exposto a essas coisas, ninguém sabe, né, quando que vai acontecer, quando que uma geladeira vai queimar, ou quando que o carro, né... A gente sabe que o carro tem manutenções periódicas a serem feitas? Sim. Todo ano eu faço essas manutenções no início do ano, mas a gente vai mexer numa coisa, o carro já tem algum tempo, né? Então se a gente vai mexer numa coisinha, aparecem diversas outras para mexer. Então eu tive que gastar e ainda tem mais coisas que eu preciso mexer no carro. Que eu talvez, se eu tiver que mexer na minha carteira mais uma vez, eu vou gravar um vídeo e vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto eu tô fazendo ali o que dá pra manter tudo dentro da segurança, né? Eu continuar tendo um carro pra ir e vir tranquilamente. Então, eu quis mostrar isso para vocês, essa movimentação que a gente teve que fazer ali na minha carteira. Eu queria vender as criptomoedas, não vou vender, embora eu falei no último vídeo que eu queria guardar, mas né, tá ali para uma emergência e essa emergência veio. Mas eu queria compartilhar isso com vocês porque a gente sabe que nem toda a vida a gente tá só ganhando, a gente sempre tem ali alguns momentos que a gente vai ter que ver o nosso patrimônio diminuindo, subindo. E como eu tô aqui compartilhando com vocês essa minha jornada, eu decidi ser o mais transparente possível e compartilhar isso com vocês também, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários o que que você acha dessa minha estratégia, digamos assim, essa minha escolha de fazer essa retirada, o que que você acha dessa dica de deixar a renda fixa fora, a minha reserva de emergência fora da minha carteira, para que eu não veja meu patrimônio diminuir. O que que você acha dessa ideia? Comenta aqui e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau!